Olá, bem-vindos! Sejam todos bem-vindos a esse programa que lidera a audiência neste horário em todo o estado do Espírito Santo. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Aqui é o canal 16 TV Sim, mas eu estou no ar no canal 20 na Grande Vitória, 45 para a região noroeste. Várias cidades do Espírito Santo estão me acompanhando, muito embora a nossa base seja aqui a cidade de Linhares, linda demais. Linhares, eu quero abraçá-los a todos nesse momento e abraçando também a vários amigos de outros estados do Brasil. Fiquemos juntos hoje para trazer muitas informações. Essa é aqui para a cidade de Linhares. Daqui a pouco eu vou colocar o governador do estado falando a respeito da greve dos caminhoneiros. Qual o efeito prático da greve dos caminhoneiros para a economia do estado do Espírito Santo? Tem uma entrevista exclusiva que eu vou trazer daqui a pouco com todos os detalhes. O governador fala a respeito disso. Antes, porém, produção, sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma sexta-feira, sextou para nós também. E eu quero trazer uma informação muito grave de Rio Quartel, uma região muito próspera, com muitas plantações, tem muitos agricultores lá e que convivem com assaltos volta e meia. Coloque imagem de uma matéria que nós fizemos, daqui a pouco eu vou trazer essa matéria no ar. Coloca a imagem para mim, produção, de homens que acabaram sendo presos, acusados de terem roubado carros em propriedades de Rio Quartel. Essa região que sempre nos acompanha. Este aí está preso. Este homem que aparece no nosso vídeo está preso e aí um flagrante. Para nessa foto aí para mim. Para nessa foto, produção. Às vezes, os caras vão assaltar, eles vão roubar e eles não imaginam que muitas propriedades rurais têm câmeras de vídeo monitoramento. Esse flagrante é importantíssimo, cedido para a polícia. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 aí acabaram cometendo assalto. Só que 3 foram presos e 2 conseguiram fugir. Eles foram flagrados numa estrada ali de Rio Quartel, levaram um carro num primeiro momento, depois tentaram assaltar um outro veículo. Aí você pensa, diante de todos os problemas que a gente tem, é greve de caminhoneiro, é a saúde que não vai bem, é um monte de coisa que não vai bem, nós temos que conviver com esses efeitos colaterais ainda. Estão presos 3, 2 apreendidos, no caso são menores, e um está preso e outros 2 fugiram. Tá aí os menores de idade que já foram apresentados ao delegado que vai cuidar desse caso e tomara que cuide mesmo, dê respostas à sociedade, porque nós precisamos. A gente já não aguenta mais esse negócio de tantos assaltos, roubo daqui, roubo dali. A gente não aguenta, não é isso? Você também não concorda? Daqui a pouco essa matéria completa e também o governador do estado do Espírito Santo. É assim que nós começamos aqui no nosso programa, no rádio ou na TV. A notícia chega até você. Lembrando o seguinte, a greve dos caminhoneiros acabou. Agora os efeitos colaterais aqui para o estado do Espírito Santo continuam sendo sentidos. Eu vou trazer já o governador do estado, produção, que vai falar a respeito disso. Uma entrevista exclusiva foi dada agora há pouco para o link Record News Estado do Espírito Santo. E nessa matéria, e nessa entrevista, aliás, o governador fala sobre o oportunismo nessa greve dos caminhoneiros. Ele também fala sobre os efeitos desta greve para a economia. Teve sim um prejuízo, mas ele disse que o estado do Espírito Santo estava um pouco mais preparado para viver turbulências e essa nós acabamos por passar. Eu tenho as informações agora, governador do estado dando uma entrevista lá na nossa co-irmã, a nossa Record News. Vamos saber, a Adriana vai comandar a entrevista. Adriana, me conta. Foram 10 dias de paralisação e de muitos transtornos para os brasileiros. Mas ao contrário do que vimos em outros estados, aqui no Espírito Santo, os impactos dessa greve foram minimizados, por exemplo, com a manutenção dos serviços essenciais para os capixabas. Isso só foi possível por causa de uma grande articulação que envolveu todo o governo. E esse é o assunto da entrevista do Link de hoje e eu recebo aqui no estúdio o governador Paulo Artung. Obrigada, governador, pela presença. Bom, como eu disse, aí serviços essenciais foram mantidos para a população, ao contrário do que nós vimos, por exemplo, no Rio, onde parte da frota do ônibus parou. Isso só foi possível porque vocês traçaram estratégias desde o início da greve? Desde o início, primeiro, nós entendemos a complexidade desse movimento.
Um movimento que tinha a cara dos caminhoneiros autônomos, e aí uma simpatia, né? Mas que tinha outras mãos empurrando o movimento, né? Os grupos privados de transportadores, interesses políticos oportunistas, os mais diversos, né? Visando a eleição desse ano. Então era um movimento complexo, nós preparamos o governo, criamos 2 comitês para acompanhar o movimento, um comitê mais de comando, que eu fazia parte, e um comitê mais operacional funcionando na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Envolvemos as nossas 2 polícias, Bombeiro Militar, a área jurídica do governo, a Procuradoria do Governo, a área de Agricultura, em função da delicadeza da área de abastecimento e assim por diante, e começamos a trabalhar. Tivemos o foco nas questões essenciais para a população. Transporte coletivo tinha que continuar funcionando 100%, as viaturas da Polícia Militar e Civil funcionando, as ambulâncias funcionando, os hospitais funcionando. Quer dizer, então nós fomos para a essencialidade, ganhamos fôlego e aí começamos a abastecer os postos de gasolina, o aeroporto de Vitória, enfim, conseguimos cuidar para minimizar o impacto desse movimento na vida dos capixabas. Pois é, essa informação é importante. Eu quero dizer que todos os postos do estado têm gasolina. Tem gasolina em todos os postos. Agora, teve uma outra pergunta, produção. Vamos trazer essa pergunta também que a Adriana Marques fez e que eu gostei muito dessa pergunta, que fala sobre os prejuízos, balanço de prejuízo. Tem gente falando de 300 milhões de prejuízo no estado do Espírito Santo. Será que foi isso mesmo? O que o governador do estado vai responder, hein? Coloca essa pergunta para mim também. Põe no ar. Hoje, se o senhor pegar os jornais, o senhor vai ver que várias reportagens foram divulgadas hoje falando que o presidente Michel Temer está perdendo o apoio dos governadores aliados. E o senhor, durante todo esse movimento, o senhor fez duras críticas ao governo federal. O senhor disse, inclusive, que parece que o governo está batendo cabeça. É essa mesma a posição do senhor? O senhor acredita que o governo está perdido? Né? Há muito tempo, né? Você vê que quando teve a inauguração do aeroporto, o senhor não compareceu? Eu fiz questão de não dar um sinal trocado naquele momento, porque assim seria visto pelos capixabas e pelos brasileiros. Então, assim, o rumo não está bonito, né? Agora, nós precisamos exercer a liderança responsável e coletiva no país. Aí eu estou falando com todos os capixabas e brasileiros, né? Num vazio como esse que nós estamos vivendo de liderança no país, assim, ou os brasileiros se conscientizam do tamanho do nosso problema e exercem um ato de liderar, ou o Brasil vai ficar na mão de pescadores de águas turvas, né? Na verdade, muita gente tentou sujar a água mais ainda, né? Criar mais dificuldade, mais bagunça para poder fazer valer os seus projetos políticos nesse movimento dos caminhoneiros. Muita gente pegou carona, sabe, tentando fazer da dificuldade da população, do caos, um palanque político para esse ano. Então nós precisamos estar com os olhos muito abertos. A quadra é muito complicada, a situação do país é ruim, mas o pior, assim, é que se a gente não tomar cuidado, nós vamos viver ainda dias piores do que nós estamos vivendo hoje no Brasil. E a gente precisa estar alerta para isso. Muito bem. Eu ia chamar também essa pergunta, ele fala a respeito do Michel Temer, e que perdeu a ponta da corda, isso, aquilo outro, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito, não. Mas vamos colocar uma terceira pergunta, e essa é a última. Essa entrevista toda vai estar disponibilizada daqui a pouco, logo depois do Ronda. Eu saio, entra essa entrevista do governador do estado. Numa terceira pergunta, ele fala sobre quem vai pagar a conta, deve falar sobre o prejuízo também. Prejuízo de 300 milhões aproximadamente. Quem é que paga a conta? Vamos ver se é essa a pergunta mesmo aí. Vamos colocar no ar. Põe no ar. Eu queria saber do senhor o que o senhor acha que fica de lição dessa crise. Há muita coisa. Eu acho que assim, a população, quando viu o movimento, muito sensibilizado com os caminhoneiros autônomos, foi com tudo, né, apoiar. Agora tem que parar para pensar, né? Assim, parar para pensar o que apoiou, né? Porque não tinha só o movimento dos caminhoneiros autônomos, isso está escancarado hoje. O senhor acredita no lockout? Tinha um lockout dentro desse movimento, sabe? Empresários gananciosos, né, que tiraram proveito do movimento dos caminhoneiros autônomos. E tinha
sabe, movimentos políticos, né? Tentando fazer do movimento um palanque para os seus interesses, para as suas ambições na eleição, no processo eleitoral desse ano. Então, eu acho que tem uma lição importante nesse movimento, que é o seguinte: precisa pensar essas coisas, né? Eu sei que o brasileiro está irritado, está sofrido, está triste com tudo que está acontecendo, mas tem que ter cuidado, porque senão abraça a coisa errada como solução para o país. A segunda lição importante é o seguinte: não existe conta que não seja direcionada para o povo. A conta vai chegar. A conta vai chegar, né? É como aquela reunião de condomínio que o cara fala assim: não, eu quero melhorar a entrada do nosso prédio, mas tem custo, vai ter que ser dividido por todos os moradores do prédio. Nós somos um grande condomínio, ou nós entendemos isso, ou nós vamos ficar eternamente achando que o governo vai pagar. Que governo? O governo somos nós. Muito bem. Então ele dá um balanço, né? Tem aí a resposta de que ele fala de 300 milhões aproximadamente em prejuízo. Eu queria que a produção fosse lá buscar. Mas enfim, em resumo, o governador está dizendo que essa conta vai chegar. E normalmente chega para o bolso do contribuinte, daquele que contribui, né? Vai chegar na nossa conta. Tem muitas outras coisas no meio disso tudo, mas essa foi a entrevista dada pelo governador do estado do Espírito Santo. Para quem está em outros estados me acompanhando, esse é o governador do estado, Paulo Artung, também preocupado com os efeitos da história da greve dos caminhoneiros. Que aí no estado de vocês eu tenho certeza que tem muita gente também preocupada, não é? Vamos voltar as atenções aqui para a cidade de Linhares. Daqui a pouco eu vou ver se eu tenho ainda essa resposta do governador, mas eu quero trazer também um assalto que aconteceu em uma propriedade rural aqui da nossa região. Foi em Baixo Quartel. Só que 3 pessoas acabaram sendo presas. Eu vou trazer todas essas informações daqui a pouco. Sai daí não, eu volto já já. Vamos lá, eu posso chamar a matéria lá de Baixo Quartel, então, produção? Posso chamar? Então, daqui a pouco a gente volta lá na história do governador. Eu quero saber da história do prejuízo, eu quero saber do prejuízo do governador, que ele está falando, né? Ele vai falar mais a respeito de prejuízo, são números citados numa entrevista exclusiva aqui para a Rede Sim e a Rede Record News, a gente vai conferir. Mas lá em Rio Quartel, 5 pessoas acabaram tocando terror em proprietários rurais. Um dos proprietários rurais foi vítima e teve seu carro levado por ladrões. Um outro morador, ele teve seu carro alvejado. 5 homens que acabaram fazendo isso. Decidiram ir para cima da população lá que mora em propriedades rurais e resolveram assaltar. Só que um dia é da caça, o outro é do caçador, isso é fato. A gente já conhece isso aqui. A polícia prendeu 3 deles, 2 ainda estão sendo procurados. Eu tenho essas informações. Põe no ar. Rodrigo de Matos Eduardo e outras 4 pessoas tentaram roubar um veículo em uma propriedade da região de Baixo Quartel e conseguiram. De acordo com relatos de um morador à polícia, eles saíram com o carro roubado para rumos ignorados. Mesmo em fuga por uma estrada da região, os acusados tentaram roubar outro veículo, desta vez um Corsa de um morador que trafegava pela mesma estrada vicinal. O relato policial dá conta de que um morador percebeu tratar-se de assalto, fez uma manobra brusca e tentou fugir. O carro em que ele estava foi alvejado a tiros pelos assaltantes, porém o morador não foi ferido. Os 5 elementos só não contavam que em muitas propriedades em Baixo Quartel há câmeras de vídeo monitoramento e eles foram flagrados. A polícia foi acionada para prender os acusados, 2 menores de idade e Rodrigo de Matos Eduardo, de 28 anos. É possível ver os 5 acusados andando pelas estradas de Baixo Quartel antes de cometer os assaltos. 2 acusados conseguiram fugir de um cerco policial e até agora não foram identificados. A polícia ainda realiza buscas pela região. De acordo com testemunhas, assaltos em propriedades rurais de Baixo Quartel são comuns. Só que nos últimos dias, os casos tiveram considerável baixa.
Por que nós estamos dizendo que tiveram considerável baixa? Porque há algum tempo atrás, negócio de 2 meses atrás, essa comunidade reclamou muito da ação de ladrões. Muitos ladrões aí na região, assaltando propriedades, pessoas na rua. E não é só embaixo do quartel, não. Chegam aqui informações, ou chegaram informações, de que na região próxima de Bebedouro, essa região também já foi ou abrigou muitos casos desses, onde foram registrados muitos casos. E aí a polícia fez muitas investigações importantes, a polícia militar aumentou o cerco na região e tudo foi diminuído. Só que ontem essa tranquilidade acabou sendo substituída pelo terror. Tem muita gente que coloca terror. E o que mais me chamou a atenção, coloca imagem para mim, produção. Atenção, produção. Coloca imagem para mim dessa matéria, porque um dos casos, um dos carros que estava voltando, inclusive, viu a aproximação dos assaltantes. De repente, o morador percebe que eram esses aí, esses assaltantes que estavam agindo na região. Sabe o que ele faz? Uma manobra brusca e, de repente, vazou fora. Só que o carro dele acabou sendo alvejado. O que eu quero dizer com isso? Esses caras vão pro tudo ou nada, eles não querem saber, não. Quem é que está dentro do carro? Tem criança, tem pai de família, tem isso, tem aquilo outro. Os caras não querem saber. É por isso que a polícia tem que dar boas respostas para a sociedade. É por isso aí que as respostas precisam vir. Né? E é por isso que a gente aborda os casos, mostrando para a sociedade que o problema existe e incentivando a polícia a dar esse tipo de resposta, tomara que haja. Vamos lá para o governador do estado mais uma vez, onde ele vai citar alguns números, porque fala-se num prejuízo de 300 milhões aqui no estado do Espírito Santo, em prejuízo com essa história toda dos caminhoneiros. Põe no ar. Pois é, a Findes divulgou aí um balanço parcial de um prejuízo de 300 milhões. A Aves, a Associação dos Avicultores, já falou algo em torno de 50 milhões. O Estado ele estava se organizando, governador. Que impacto que essa greve, que essa paralisação dos caminhoneiros deve ter sobre a nossa economia? Assim, essa paralisação, ela impactou a economia brasileira. Nós não somos ilha, impacta a economia capixaba. Qual a nossa diferença em relação aos outros estados? É que desde o início nós estamos organizados, trabalhando com planejamento, com a precaução necessária para conviver num momento doido como esse. Nós estamos vivendo um momento doido no país, recessão econômica, crise social, crise moral de corrupção, quer dizer, uma situação extremamente complexa. Então, assim, eu posso dizer aos capixabas com tranquilidade que mesmo sendo afetado por esse movimento, nós vamos seguir em frente, seguir organizados, com as contas organizadas, seguir com a inovação das políticas sociais que nós estamos fazendo, como é o caso da Escola Viva, da Rede Cuidar, da Ocupação Social. Nós vamos seguir em frente, mas eu me preocupo muito com o nosso país. O país precisa sair dessa encrenca que o país entrou nos últimos anos. Infelizmente, o país está vivendo uma ausência de governo central e um surto é doença, um surto de populismo no Brasil, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado e abrir os olhos, porque senão nós não vamos perder só 2018. Se bobear, em 2018 nós já vamos perder 2019, 20, 21, 22, ou seja, nós vamos perder os próximos 4 anos de um futuro presidente da República. Então nós precisamos abrir os olhos, não tem soluções fáceis num quadro complicado como esse que o Brasil entrou, tem soluções certas e o Brasil precisa tomar o rumo certo e não é o rumo da demagogia, do populismo, de vender terreno na Lua ou em Marte que nós vamos resolver o nosso problema. Muito bem. Aí o governador do estado, daqui a pouco eu saio daqui do programa Ronda e espaço para ele, para falar mais. Tem muito mais que ele falou aí nessa entrevista que foi dada exclusivamente para a Rede Sim, para a Record News hoje de manhã. Exclusivamente. Você quer ouvir mais do governador? Fiquem conosco, hein? Muitas informações ainda serão dadas por aqui. Envelopar Filmes, galera que coloca aquele Sulfilme no seu carro, estão lá agora, né? Todos os trabalhadores pararam para ver o programa Ronda. Envelopar Filmes, a gente vai falar muito de vocês aqui no programa Ronda, tá legal? Um abraço para todos vocês. Daqui a pouco de volta a gente continua falando sobre os efeitos da greve dos caminhoneiros. Eu volto já já.
Coloca para mim imagem agora que nós capturamos essas imagens no período da greve, no sentido de interrupção de estradas aqui na nossa região. Coloca lá, produção, que eu quero atualizar o que está acontecendo. Não há trecho interrompido no estado do Espírito Santo, como nós registramos nesta imagem. Não há nenhum. Vários trechos ficaram interrompidos, já foram todos liberados. Significa dizer, então, o mais prudente de dizer é que trechos interrompidos não há. Agora, se tem caminhoneiro em greve que não quer rodar, aí já é uma outra história que eu, como não tenho bolinha de cristal, eu não posso saber. Mas trechos interrompidos não, a Polícia Rodoviária Federal também confirma isso. Não há trechos interrompidos, não, no estado do Espírito Santo. Então, significa dizer que o trânsito está livre. Livre para todas as pessoas. Vai e vem, em todas as rodovias do Espírito Santo. Esse pessoal aí que se manifestou, cobrou redução do diesel. O governo diz que vai ter, na bomba, 46 centavos. E tem gente pagando para ver. Vou repetir, hein? Trechos interrompidos, não há. Agora, se tem caminhoneiro que encostou num posto aí, que não quer rodar, aí, meu amigo, aí eu já não posso dizer se tem ou não tem. Me perguntaram isso no WhatsApp, porque tem muita gente dizendo o seguinte, ó, o movimento não acabou, né? Não é que acabou, é que as rodovias foram desobstruídas em diversos pontos. Lá pelos lados do Paraná, a informação que nós temos é que tem rodovia interrompida lá ainda. Né? Então, 65% do movimento acabou no sentido de interrupção. Ontem teve uma manifestação de caminhoneiros na capital do estado, Brasília. Então é isso aí. Né? O mais prudente de se dizer é isso. Gente, ó, antes de chamar a próxima matéria, você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Olha o endereço aí, youtube.com/OséiasFarias. Ainda não? Deixa eu dizer para moradores de Soretama que na próxima semana já vai estar valendo uma promoção que vai dar prêmio para quem é de Soretama e está inscrito no nosso canal. Tem que se inscrever, hein? Então vai lá, se inscreve logo. Nós já estamos em 2.200 pessoas em 3 semanas. Em 3 semanas, olha que coisa boa. Queremos chegar a 10 mil. Então, a galera do Face, vai todo mundo também lá para o nosso canal no YouTube. Vai ter prêmios para quem está aqui na cidade de Linhares e também para Rio Bananal nos próximos dias. Vá para o nosso canal no YouTube, tá fantástico. Todas as matérias que eu trago aqui no Ronda estão lá à sua disposição. E o programa Ronda, para quem quer acompanhar o programa todinho, na íntegra, está lá também à sua disposição. Por exemplo, essa matéria aqui vai estar no YouTube daqui a pouquinho. Linhares fala mais uma vez sobre qualidade do cacau, não é? Tem simpósio acontecendo abordando a qualidade do cacau e tudo isso para aumentar esse fruto que já foi o nosso principal ouro. Hoje não é o principal, mas é um dos principais, porque tem a companhia do café, tem o mamão também. Vamos saber dessa notícia? Põe no ar. Este é o segundo concurso que visa premiar a melhor amêndoa de cacau produzida em Linhares. No lançamento da premiação, produtores rurais, empresários e associações conheceram as técnicas usadas na produção do chocolate. Se a intenção é alcançar o melhor produto final, e neste caso o chocolate, nada melhor do que buscar apoio de quem tem mais conhecimento no assunto, os fabricantes do produto. Esse ano com muitas novidades. Entre elas, eu destacaria o fato de que temos uma categoria para os demais municípios do Espírito Santo. Portanto, qualquer outro cacauicultor, além dos município de Linhares, podem participar. A Chocolates Garoto, a empresa a qual eu trabalho, se juntou com as demais entidades que organizam o evento para poder promovê-lo cada vez mais. Ele é super importante porque ele valoriza o trabalho do agricultor, seja na colheita, em todo o trabalho de fermentação, secagem das amêndoas de cacau. A união do setor público com a iniciativa privada deu bons resultados no primeiro concurso realizado em 2017. Agora, a ideia é ampliar os incentivos e colocar o cacau capixaba ainda mais em evidência no mercado. Toda premiação que tem como pano de fundo a qualidade, ela é sempre bem vista, porque hoje o mundo caminha por um cenário onde o mais do mesmo não vai prevalecer. Eu acho que o mundo caminha por um cenário onde a qualidade, seja do café, seja do leite, seja do cacau, vai ser condição sine qua non para o produtor acessar mercados, agregar valor à sua qualidade e, com certeza, remunerar melhor ao seu negócio.
Então, todo o trabalho que busca, premiando, alertando ao produtor que a qualidade é um caminho sem volta, é muito bem vista pelo governo do Estado, é muito bem vista pelo trade de uma forma em geral, porque eu acredito que sem qualidade não há futuro em nenhuma commodity agrícola. E no caso do cacau especificamente, ela é uma condição de se acessar novos mercados. Inclusive, o cacau de Linhares tem feito um trabalho muito bacana. Temos produtores aqui com premiações até internacionais, mostrando claramente que é possível se ter um sonho, mas principalmente é possível e factível em Linhares do sonho se transformar em realidade. A qualidade do cacau em Linhares não é sonho, é realidade de um trade que está se fortalecendo e buscando caminhos diferentes. As inscrições para o concurso da qualidade de amêndoas do cacau capixaba estão abertas até o dia 10 de junho. Para participar, o produtor deve preencher formulário de inscrição na CEPLAC, nos escritórios regionais do INCAPé ou na própria Secretaria de Agricultura, no centro de Linhares. E esse concurso ele justamente visa reconhecer, valorizar e descobrir as amêndoas de qualidade do nosso cacau e com isso aproximar também o mercado comprador para que os negócios possam fluir. A gente cria um ambiente favorável para essas amêndoas de qualidade que aqui já são produzidas no nosso município. A gente quer aumentar esse percentual de amêndoas de qualidade para que possa gerar mais renda e mais negócios para a cadeia produtiva. Além da premiação em dinheiro, os vencedores também receberão como brindes equipamentos para uso na lavoura. Muito bem. Ver o cacau, né? Para quem não é aqui da cidade de Linhares, há algum tempo atrás, o cacau foi nosso principal fruto. Foi o ouro aqui da cidade. Continua sendo muitíssimo importante. Continua sendo demais importante para toda a nossa região. Tá bom, gente? Daqui a pouco nós vamos trazer outras informações. E, inclusive, o governador do estado do Espírito Santo vai falar em entrevista logo depois do Ronda da cidade. Tá bom, gente? Um grande abraço. A informação de agora, Pedro Parente se demitiu da Petrobras? Se demitiu da Petrobras e a coisa está se repercutindo, rapaz. Olha que notícia. Por que o Oséias está dando essa notícia? Porque o pivô de todo o imbróglio, greve de petroleiros, né, essa política econômica da Petrobras passava por esse rapaz, Pedro Parente, que já foi embaixador do Brasil, né, é uma pessoa que participou de vários estágios da política. E o Pedro Parente acaba de se demitir, né? Ele não foi demitido, não, ele se demitiu. Se demitiu, muito bem. E aí, essa notícia é bomba, hein? É bomba no Brasil inteiro. No rádio, aliás, no rádio eu vou dar outras informações desse caso. É importante demais para nós todos brasileiros. Pode mudar muita coisa, hein? Mas, eu vou sair agora e vai ficar a entrevista do governador do estado. A gente deu uma segurada aqui para dar essa informação, que o Brasil inteiro vai repercutir já já a demissão de Pedro Parente, presidente da Petrobras, o que aconteceu agora há pouco. Bomba no Brasil. Bomba no Brasil. Governador do estado, numa entrevista, fala ainda sobre os efeitos da greve dos caminhoneiros. Eu volto na segunda-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau.